Iniciando a gravação aqui. Olá a todos. Eu vou dar prosseguimento aqui com a apresentação do trabalho de dissertação de pós-graduação da engenheira Sharon Tavares, dado a nós pelo professor Guilherme Lemos, com o intuito de esmiuçar o trabalho, né, dividir entre os colegas eu, Gustavo Vargas Curri, o colega Augusto e o colega Matias Fonseca, apresentarmos esse trabalho de dissertação. Então, nós dividimos ele em 3 partes. A primeira parte ficou com o colega Augusto, a segunda parte foi atribuída a mim, e a terceira parte e conclusão com o colega Matias. Vou colocar aqui para apresentar o trabalho. Bom, como eu havia comentado, né, esse é um trabalho de uma dissertação de pós-graduação, cujo título abrange a soldagem por fricção convencional entre a liga de alumínio 6351T6 e o aço SAI 1020, assistida por indução eletromagnética, né? O meu trabalho, esta apresentação, no caso, seria a sequência da apresentação do colega Augusto, que vem com a parte introdutória de toda a parte metodológica do trabalho, né? A minha parte já entra mais na questão dos testes preliminares que foram efetuados aos corpos de prova, a utilização dos materiais, de todos os recursos utilizados para encontrar a análise da microestrutura, etc. Então, nessa primeira parte aqui nós temos os testes preliminares, que foram subdivididos em 5 etapas, né? Nessa primeira etapa eu tenho a etapa da força de fricção, posteriormente tem a etapa do tempo de fricção, a terceira etapa a força de forjamento, quarta etapa o tempo de forjamento e a quinta etapa a temperatura de pré-aquecimento. Bom, mas nessa primeira etapa, o que tem nessa primeira etapa? Foram aplicadas as cargas de 30, 40, 50 e 60 kgf nos corpos de prova. Perante isso, foi atribuído que a soldagem da amostra seria de 40 kgf. Por quê? Pois foi constatado que cargas menores que esta não houve tanto adesão dos materiais. E as cargas maiores houve bastante deformação, rebarba, perda de material, instabilidade com a furadeira, portanto foi escolhido esta força. Já na segunda etapa, a etapa do tempo de fricção, essa etapa foi subdividida em 2 fases. O que é a primeira fase? A primeira fase engloba o tempo de fricção em que os corpos de prova estão em contato sem a carga. Na segunda etapa, na segunda fase, o tempo da fricção dos corpos em contato com carga. Ambas as 2 fases foram testadas em diferentes tempos, sendo eles os tempos de 10, 20 e 30 segundos, né? Onde o tempo de 30 segundos prevaleceu porque a geração de calor por atrito foi maior, sendo de grande benefício para a soldagem, que é o que nós queremos obter, né? Então foi estabelecido que a essas fases prevaleceu o tempo de 30 segundos. Na terceira etapa, a força de forjamento. Nessa etapa não foi alterada a intensidade da força aplicada, devido a ela ser de forma manual e também a fim de otimizar o controle do processo, né, do manuseio ali do aparato. A força foi medida, né, e constatou que a carga aplicada era de 2.745 newtons, esta sendo a maior força de fricção do processo. Então essa não foi alterada e foi estabelecido em 2.745 newtons. Quarta etapa, o tempo de forjamento. Foram testados os tempos de 7 segundos, 10 e 15 segundos e optou-se por utilizar o tempo de 7 segundos
simplesmente por uma questão de otimização de tempo, porque viu-se que entre os tempos nessa janela de 7 a 15 segundos não fez tanta diferença o tempo, então optou-se por pegar o tempo mais baixo, né? Nesta quinta etapa, a temperatura de pré-aquecimento, dividida também em duas fases. Na primeira fase, ela foi realizada o pré-aquecimento do aço por 7 segundos a 250 graus, posteriormente a 350 graus. Depois disso, os corpos foram postos em atrito por 15 segundos, seguido da aplicação das cargas, como eu comentei, acima de 2.745 newtons. Nesse caso, né, nessa primeira fase aqui, nós não obtivemos a solda porque, devido à temperatura baixa em que o alumínio se encontrava, acabou não ocorrendo a solda. Na segunda condição, o pré-aquecimento ocorreu diretamente na interface, né, na interseção entre o aço e o alumínio, pelos mesmos 7 segundos e pela mesma temperatura, de 250 graus Celsius, 350 graus Celsius e a mesma aplicação de cargas. Já nessa segunda fase, nós obtivemos a solda na segunda condição, né, de 350 graus, com o tempo de atrito sem cargas de 7 segundos. Aqui eu trouxe os dados da soldagem sem pré-aquecimento e com pré-aquecimento. Podem notar que esses parâmetros de soldagem não variam tanto. O que mais podemos salientar é a questão da soldagem sem pré-aquecimento, temperatura inicial do aço, 25 graus Celsius. A temperatura com o pré-aquecimento, 350 graus Celsius, e o tempo de fricção foi muito menor. Foi, no caso, a maior variação que nós obtivemos, né? O tempo da fricção, ela é a soma do tempo do atrito sem carga com a carga, né? Então, o tempo do atrito com carga foi dependente do aplicador das cargas. Logo, a área de contato entre as barras foi de 126,67 milímetros. Aqui no slide 4, nós temos a representação da posição do indutor nos corpos de prova, né? Nessa primeira imagem A aqui, nós temos a imagem da ferramenta, da furadeira, diretamente em contato com ambos os materiais. Nota-se que ali ao fundo, no canto superior direito, tem as barras, né, da indução eletromagnética, diretamente no material, e como elas foram sobrepostas, né? Prosseguindo, após todos os testes preliminares, pegamos os corpos de provas e começamos a preparação para a análise metalográfica da solda. Foi feito o corte no sentido transversal da solda, né? Embutido aqui no baquelite a 180 graus Celsius e aplicado uma força constante de 120 kg/força por centímetro quadrado. Após isso, foram lixados, né, os corpos na politriz lixadeira metalográfica, com lixa d'água, né, de diversas granulometrias para, digamos assim, melhorar o aspecto da microestrutura e ficar mais fácil a visualização e fazer uma análise mais profunda do material obtido. Após isso, lavado, né, com água destilada, secas com ar quente e polidas com abrasivo, né, a pasta de diamante de 3 micras e 1 micra. E a última etapa, né, entrou a questão dos reagentes químicos que vai alçar, né, e revelar toda a microestrutura do corpo de prova que nós obtivemos. A análise da macrografia, né, foi utilizado o estereoscópico da marca Olympus, modelo SZ60, né, que nos mostrou toda a fotomacrografia, né, das soldas em diferentes fases, né, com aquecimento e sem aquecimento. Na análise microestrutural, foi utilizado a microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, né. Na microscopia óptica, foi embutido ao microscópio uma câmera, né, Sony Hyper-RAD, onde foram capturadas todas as imagens, posteriormente passadas ao software
HLI Made, que estava acoplado a todo o aparato ali, que fez toda a captação e a contabilização de todas essas informações e de todas as imagens, né, captadas através dessa análise. Posteriormente, foi utilizado também a Hitachi modelo TM30, né, microscopia eletrônica de varredura, para fazer uma análise mais profunda da estrutura desta análise. A caracterização mecânica das soldas, né? Foi utilizado o microdurômetro, onde foram aplicadas as cargas de 100 GF no alumínio e 300 GF ao aço, né? Por um tempo estimado de 10 segundos. O perfil da microdureza foi realizado no eixo horizontal, ao longo da interface de ligação à ligação. As medidas foram feitas a 0,5 milímetros e 2,5 milímetros da interface. Como pode perceber nesta imagem ao lado aqui, a questão da interface, né? A ligação de ambos os materiais e suas respectivas medidas. O ensaio de tração, temos a imagem ao lado aqui, esmiuçando o desenho com todas as suas dimensões, né? Foram feitas na máquina de tração da marca Instron, né, onde foi aplicado o corpo de prova, a uma carga de 100 kN, temperatura de 24 graus Celsius e com velocidade de ensaio de 2 milímetros por minuto. Né? Aqui temos a garra superior da máquina de ensaio de tração, a garra inferior, o nosso corpo de prova, onde foi aplicado nesta carga, tensionando a garra inferior. Caracterização térmica dos corpos de prova. Nesta imagem à esquerda aqui, nós temos o nosso corpo de prova de alumínio e o nosso corpo de prova de aço, né, com os termopares tipo K acoplados ao corpo. Os termopares do tipo K, né, com o diâmetro de 1,19 milímetros, foram inseridos no corpo de prova, às distâncias de 4 e 8 milímetros da face superior, né, uma profundidade de 5 milímetros adentrando o corpo. O que constatou foi que os termopares utilizados eram blindados, o que ocasionalmente não houve diretamente uma influência externa do campo magnético do equipamento de indução na leitura da temperatura durante os ensaios. Então, esta foi a minha parte do trabalho. Dando sequência a esta apresentação, depois o meu colega Matias vai trazer toda a questão da conclusão e dos resultados obtidos desse processo aí, né, desse trabalho todo efetuado pela pós-graduanda Sharon Tavares. Muito obrigado pela atenção e vou encerrar a gravação por aqui.